Tenha muito tempo, vivia de procurar. Viviando todo com melodia. Agora vem correndo que a cavalo for morrer. Eu quero ver você batendo tudo, eu já cansei. Agora vem correndo que a cavalo for morrer. Eu quero ver você batendo tudo, eu já cansei. Eu quero ver você chorando, tô sofrendo, ver você beijando, ver você se arrepender e deixar. Eu quero ver você chegar pra mim dizendo que agora tá sabendo na boca que eu vou chorar. Zé de Odilon, ele para mim, eles são três versões, né? Três versões. Tem a versão do meu pai, da infância, que eu lembro dele, daqueles flashes que você tem da primeira infância, que você não lembra de tudo, mas tem os flashes que lembra, da adolescência até a vida pós-adolescência, adulta, né? Tem o Zé de Odilon, o músico, né? E tem uma fase ruim que é o Zé de Odilon doente, a doença dele que separava assim. É claro que você doente, você muda a sua personalidade um pouco, né? Devido ao sofrimento da doença, mas são lembranças boas. Eu lembro, como eu falei, existem os flashes que você vai lembrando partes, mas são todas partes positivas. Não tem uma parte que você tenha um trauma de ele fazendo alguma coisa ruim com você, não. Sempre atencioso, sempre carinhoso. E tem até uma foto que tem ele e eu pequeno, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Ele olhando para mim com um olhar que até antes de eu ser pai, eu vi aquele olhar e vi alguma coisa diferente. Hoje eu pai, eu sinto aquele olhar, ele olhando para mim, o amor que ele tinha por mim ali, olhando o prazer e de ser meu filho. Hoje eu pai, eu sei o que é isso e me marca bastante essa foto. Rapaz, é uma honra, né? Falar sobre Zé de Odilon. Zé é o seguinte, na época dele, ele não existia internet, não tinha esse negócio de procurar, de estudar. O que ele aprendeu por dom de Deus, né? Aprendeu a tocar um pouco, tocava bem, mais ou menos bem. Era um bom cantor, cantava bem, um forrozeiro. E muito bom de convivência, tudo isso. E um pouquinho que eu sei de música, de instrumento, agradeço a ele. Porque comecei vendo ele, fui crescendo vendo ele tocando, né? E no tempo regional que ele tinha de forró. Eu comecei tocando triângulo, aí fui me adaptando, fui convivendo e passei a tocar cavaquinho, aprendi um pouquinho de violão e fui convivendo. E agradeço tudo isso, que eu sei um pouquinho que eu sei de hoje, um pouco de instrumento, de cordas, agradeço a ele, né? Na convivência que eu tive com ele. Zé de Odilon foi um irmão, um companheiro, um amigo que sempre esteve presente nas horas difíceis. Mas a infância da gente, eu tive meio separado um tempo, morava mais pertinho meu irmão. Aí nessa época que eu vivia lá em Pedim, foi na época que ele começou a tocar. Eu não estava em casa, não vivia em casa, né? Aí depois que eu voltei para casa, eu estava começando a juventude. E ele tocava os forrozinhos. E eu comecei também a tocar com ele. Depois ele começou a tocar pandeiro, mas Zeca de Josué, Freirival, Chico de Hermino, ele tocava mais esse pessoal.
Aí lá pelos forró ele começava a tocar na sanfona, fazer uma zoadinha. E foi indo, aí disse que ia comprar uma sanfona. E comprou. Ele gostava muito de brincar. Ele inventava de arremedar um padre velho que tinha em Pombal, de Padre Andrade. Quando era noite, a gente se deitava, lá no sítio, era todo mundo lá. O que era que ele fazia? Subia em cima de uma cadeira, se enrolava no lençol e ia arremedar o padre, celebrando missa. Uma vez que a gente estava de saída para vir aqui para a rua, né? Todo mundo. Já todo mundo preparado, trocado de roupa, e já se demorar. E, vamos embora. Aí daí a pouco o que é que ele inventou? Pegou uma saia do carro, minha irmã, vestiu a saia, vestiu a blusa, botou um sutiã, botou uns peitos de pano. Aí saiu lá fora e disse, bora que eu já tô pronta. Mas caiu todo mundo na risada, ele disse, escuro não. Em 69. Já em janeiro, no meio de janeiro de 69. Eu vivia no bando dos ciganos, sabe? Aí a gente arranchou lá perto da casa dele. Eu vou contar a história toda, do começo ao fim. Aí eu, nesse tempo, tinha vindo de São João do Sabugi, tocava numa banda lá de São João do Sabugi, banda de música, instrumento de som. Tocava bom na banda. Tocava cavaquinho no forró também. Tinha um sanfoneiro lá, ele era um gêmeo, batia pandeiro ou tocava sanfona. Aí eu fiquei na casa dele e tocava mais ele. Aí eu vim embora, sabe? Saí. Vim embora, a gente veio ali pra... Ficou, era pertinho da casa dele ali. De lá, eu ouvi ele tocando, né? Nas barracas, ranchadas. Lá eu ouvi a sanfona dele tocando. Tardezinha. Aí eu fui pra lá, cheguei lá e... escutando ele tocar, eu perguntei se ele queria que eu fosse tocar mais ele, que eu batia cavaquinho e tal. Ele disse, foi já buscar. Aí eu fui e trouxe o cavaquinho. Aí cheguei lá, comecei a tocar e ele achou bom. Eu disse, rapaz, vamos mais já tocar bala. Aí fui tocar, pronto. Daí o conhecimento foi isso aí. Daí não faltou mais. Aí eu vinha pra casa dele, passava um mês, 2, ia embora. E nesse vai e vem, aí em 71 eu fiquei na... Só saí quando casei lá. Aí a gente tocou baile por o sertão inteiro. No Rio Grande, até no Ceará a gente tocou forró. Era um irmão, era uma pessoa. Quando eu falo nele, eu fico emocionado, sabe? Em certas ocasiões eu fico... Até as músicas que a gente tocava no forró, e quando eu lembro dele mais. Era um grande amigo, era um irmão, era uma pessoa excelente. Sobre o meu pai, não tenho muito a falar, porque ele faleceu, eu tinha apenas 10 anos, então não convivi muito com ele. Sobre a música, a vida de música dele, não alcancei. Quando eu nasci, ele já era doente, tinha reumatismo, já fazia hemodiálise, então eu não alcancei o tempo de músico dele. O que eu sei sobre ele músico é as histórias contadas pelos familiares, meus irmãos, mãe, tios e os amigos, os próprios amigos dele que costumava tocar com ele. São as únicas histórias como músico que eu sei sobre ele. Como pai, o pouco tempo que eu convivi com ele, ele era um pai presente, amoroso, carinhoso, e algo que eu vou levar dele é o ser humano íntegro que ele era e brincalhão, divertido, que essa parte eu até puxei a ele, que é a parte divertida, e é isso que eu levo dele, o pai presente que ele era e amoroso. Sinto muita falta, gostaria muito de ter passado mais tempo com ele, ter conhecido mais ele, que ele gostava de conversar, gostava de ser presente. Sinto muita falta dele. Como pai, eu só tenho boas lembranças. Um pai presente, amoroso, dedicado, que não media esforços para nos fazer feliz, sempre alegre, de bom humor. E
assim, exemplar. Eu só tenho boas lembranças do meu pai. Ele sempre à noite, ele deitava numa rede para rezar o terço e sempre me colocava nessa rede. E ficava rezando comigo e conversando comigo. Essa é a lembrança mais viva que eu tenho dele, sabe? Um pai, assim, que me faz muita falta, muita falta. Sinto muita falta dele, em todos os sentidos. Dom a gente não explica, né? Ele apenas vem. Eu nunca mostrei interesse por música, né? Ele ouvia sempre, acompanhei lá em casa, ele tocando, ensaiando. Participei assim no final da carreira dele como sanfoneiro, eu ainda lembro também. Mas foi um dia. Ele já tocava na banda Tropical, tinha um tecladozinho lá em casa da banda Tropical. E ia passando um carro de som com uma música lá no carro de som. Eu digo, pai, como é essa música? Aí ele me ensinou desse dia pra cá, pronto. Aí comecei. Até manhã disse que lembra da primeira música que eu toquei. E ele olhando e aprovando, dizendo, isso aí vai aprender. Ele tocou, acho que uma festa eu fui com ele e eu vi os ensaios, tudo, mas que eu lembro dele tocando essas músicas de Noca, ele gostava muito, esse chorinho de Noca do acordeon. Eram dois sentimentos dele. Ele tinha prazer que eu tocasse, achava bonito, tinha orgulho, né, que tinha puxado a ele, que ele era um músico excepcional, mas um pouco de medo, assim, que ele via que não queria que eu seguisse só naquilo ali, eu tivesse sempre o estudo, né, que ele sempre fez questão que eu estudasse, que eu nunca parasse. Não passa, né, saudade não passa nunca. Quando eu tô aqui, às vezes eu fico só, fico tocando e olhando pra cá e as músicas aí lembro das músicas que ele gostava, queria que ele tivesse aqui pra gente compartilhar muita coisa que a gente não fez quando ele estava vivo. A gente discutia, falava pouco assim sobre música, convivia pouco sobre música porque já na doença ele já tinha se afastado um pouco, ainda tocava em casa, eu lembro que ele deitado na cama e tinha um teclado dele e ele pedia para colocar o teclado em cima da cama, eu colocava dois suportes aqui, um do lado e do outro, colocava o teclado em cima da cama para ele tocar. Doente, sem poder andar, mas ainda gostava da música. E a gente faltou tempo para a gente conviver mais com isso e conversar mais sobre isso. O que ele fez durante a vida dele foi exemplo, né? Que marcou a vida de muita gente aqui e que ele esteja feliz, esteja bem, tranquilo no lugar onde ele está. Zé, como marido, falar disso é muito fácil, né? Porque ele foi um marido que não deixa a desejar ninguém, porque ele foi um grande marido, um grande homem, um grande pai, porque foram poucos anos que a gente passou convivendo, ele com saúde, né? Porque eu só convivi 27 anos com ele. Durante esses 27, digamos que ele teve uns 15 a 20 anos, já que adoeceu. Eu conheci muito nova e me apaixonei também muito nova por ele. Eu conheci ele ainda tocando, eu acho que com Flerival, com esses galegos, né? Galego Dona Dina, que o povo chamava, né? Tocando uma festa que chamava nessa época forró, né? Na Conceição. E eu conheci ele já cantando, porque hoje em dia quem canta, as pessoas se apaixonam, né? Eu bem novinha já fiquei apaixonada por ele. Mas esteve muitos anos e depois, quando eu vim morar aqui, em 72, aí a gente começou, ele já era apaixonado, diz ele que já era apaixonado por mim, eu por ele, e a gente começou a namorar. Mas ele era muito brincalhão, muito alegre, em casa, assim, nas tardes. A gente ficava, ele gostava de um violão,
E eu dizia que eu era mais apaixonada pelo violão do que pela sanfona, que eu não gostava muito da sanfona. E ele gostava muito de cantar, tinha uma música muito linda que ele cantava comigo, que eu dizia, essa música a gente vai fazer isso, que falava assim, que quando tivermos uns netos, nossos netos, a gente vai contar o segredo do amor para os nossos netinhos. Ele dizia, eu não vou chegar nesse tempo. Eu dizia, não diga que palavras têm poder, como realmente ele não teve, né? Hoje eu gosto de contar essa história para os meus netos, e ele não contou, porque eu acho que ele lamentou que não ia alcançar e quase que não alcança. Ele alcançou pouco tempo, o Juninho. Ficou pouco tempo com ele. Mas hoje eu conto esse segredo para os meus netos. Ele não pôde contar, né? Faz pena, mas porque hoje eu sinto muita saudade, sinto muito hoje na minha dificuldade. Hoje é muito difícil criar família. Eu criei meus filhos e meus netos, eu criei todos, né? E muitos dias eu sinto muita falta dele, o grande amor da minha vida. Por isso eu digo muito, eu fiquei viúva bem nova, com 48 anos, era nova, né? Eu poderia ter, mas para mim, outro homem não existia. Meu grande amor foi ele. Zé de Odilon, ou Zé de Dora, como era conhecido. A nossa família era completa de 10 filhos. Zé era o quinto. Porém, se destacava pelas suas brincadeiras e se tornava a alegria da casa. Tinha muitas virtudes. Bom filho, irmão dedicado, amigo fiel, mas seu talento para a música era invejável. Uma linda voz, por isso logo comprou uma sanfona e quase sozinho aprendeu a tocar. A nossa casa era simples, mas se tornava o melhor dos palácios pela união e felicidade que reinava entre os irmãos. E Zé, com sua maneira de ser, contribuía para que a alegria do lar fosse completa. Talento tinha suficiente para exercer a profissão de sanfoneiro e cantor. Levava alegria nas festividades que participava. Convivi com Zé mais do que os outros irmãos. Quando viemos morar na cidade, ficamos vizinhos. Trocávamos ideias e era como o meu suporte. Isso até seus últimos dias de vida. Partiu, mas deixou um grande legado, que nada pôde apagar. Sua alegria, gentileza e bom humor. Esse bom humor de Zé, ele tirava até do meu pai, que era um homem simples, de pouca conversa, e dificilmente se arrancava uma gargalhada do meu pai. E Zé fazia o suficiente para que deixasse a gente tudo muito feliz. E pai ria muito com as brincadeiras que ele fazia em casa. Portanto, olhe, Zé, para mim, era uma parte do meu coração. E continua sendo, porque eu nunca vou esquecer o meu irmão. Até que a morte os separe também. E muito obrigada. Venha tanto tempo que ia te procurar.